Paz do Senhor, irmão Jairo, irmã Rose, os irmãos que estão já chegando aí, né? A paz do Senhor para os irmãos. Gostaria de perguntar aí, irmão Jairo, está me escutando direitinho? Amém, graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, para você que já está nos ouvindo nesta noite de quinta-feira, já estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus nesta noite. A paz do Senhor que vai entrar mais uma vez no teu coração e vai permanecer aí, no teu coração, na tua casa. A paz de Cristo que consegue gerar em nós todo o conhecimento da sua palavra, a sua paz que gera entendimento em nós. A paz do Senhor Jesus que quando chega o momento de dificuldade, quando chega o momento de dificuldade, as coisas para o cristão, mesmo acontecendo, o seu coração está em paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem aí uns irmãos dizendo que o som não está saindo, agora está tudo bem, né? Maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Você que chega agora, a paz do Senhor Jesus também esteja também aonde você estiver, aonde você for, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, que esteja abundantemente na tua família, na tua mente, aonde você estiver, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo também no dia de amanhã, para que a graça do Senhor Jesus cada vez mais seja mais abundante na nossa vida, amém, irmãos? Para que o favor do Senhor seja cada vez mais presente na vida, irmãos, daqueles que pedem misericórdia, na vida daqueles que buscam mais na sua palavra, mais do conhecimento, mais da presença dele, mais e mais do seu amor, porque aquele, irmãos, que está em Cristo, meu amado irmão, aqueles que estão no caminho com Cristo, eles sempre têm fome, fome da palavra. A paz do Senhor Jesus, para os irmãos que estão chegando aí nesta quinta-feira, culto de mais uma vez nós estarmos aqui engrandecendo o nome do Senhor, porque tudo, irmãos, tudo é para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite temos palavra de Deus para o seu coração, e eu já quero iniciar, irmãos, este culto orando ao Senhor e agradecendo a Ele por todas as coisas, porque o que nós temos que fazer é agradecer, né, irmãos? É agradecer a Deus por todas as situações, é agradecer a Deus pelo momento que você está
está vivendo, é agradecer a Deus pelo momento que você vive hoje, que você viveu ontem, porque tudo isso, meu amado irmão, vai gerar em sua vida uma experiência não só para ti, mas para mim também, uma experiência maior na sua vida, porque Deus tem um trabalho, escute bem, Deus tem um trabalho a ser colocado nas tuas mãos, e se Ele já não está fazendo, Ele vai fazer, porque o Senhor coloca os seus céus para trabalhar, né, irmãos? O Senhor nos coloca para trabalhar na sua seara. O povo de Deus trabalha, o povo de Deus batalha, o povo de Deus busca a sua presença. Para que no dia mau, irmãos, nós venhamos nos revestir de quê, irmãos? Nos revestir, irmãos, da armadura de Deus, ou glórias, a armadura de Deus, porque quando o tempo vai ficando ruim, nós vestimos a sua armadura, a nossa fé. Aí as coisas começam a chegar na nossa vida, o barco começa a chacoalhar, a casa começa a tremer, os terremotos da vida começam a aparecer, mas nada pode tirar o cristão praticante da palavra de Deus, aquele que tem a sua fé em Cristo, aquele que está guardado nas asas do Altíssimo, aquele que está guardado na palavra, aquele que está guardado, aleluia, no firme fundamento. Nada pode abalá-lo, porque nada pode tirá-lo da presença de Deus, aleluia. Vai dizer o apóstolo Paulo que nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Nada pode nos separar. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. A paz do Senhor aí para os diáconos, a diaconisa irmã Socorro, seu esposo Neivaldo, os irmãos que já estão aí, creio que a irmã Helenita também está aí. A paz do Senhor, quero te dizer nesta noite, meu amado irmão, que hoje também nós estaremos firmados na palavra de Deus, mais uma vez prosseguindo, andando, e os inimigos vão ficando para trás, né, irmãos? Vamos orar nesta noite para darmos início também a este culto de agradecimento a Deus. Bendito Deus, bendito Pai, na Tua presença, Pai, estamos nesta noite, meu Pai, através da Tua misericórdia, a Tua misericórdia, meu Pai, que nos alcançou, Jesus, a Tua misericórdia que nos conquistou, nos alcançou e nos conquistou também, Pai. Esta graça, este amor, meu Pai, benigno, meu Pai, que nos encontrou em momentos, meu Pai, que o ser humano estava vazio, que estava, meu Pai, assolado, meu Pai, pela tristeza, e estava em cadeias, meu Pai, das coisas ruins, mas quando, meu Pai, nós fomos achados, quando nós fomos resgatados, quando Tu achaste o Teu povo, aqueles, meu Pai, aqueles que diz a Tua palavra que Tu chamarias por povo, aqueles que não eram o Teu povo, bendito seja o Teu nome, quando Tu nos achou, meu Pai, e nos tornou, meu Pai, para a vida, porque estávamos, meu Pai, desfalecidos, estávamos mortos nas nossas próprias vontades, meu Pai, concupiscência da mente, pensamentos ruins, mas quando, Jesus, quando Tu nos achou, meu Pai, nós fomos ressuscitados pela Tua graça, fomos salvos, meu Pai, com a promessa de vida eterna, e nós que cremos, aqueles que creem na Tua palavra, permanecem firmes, são como os montes de Sião, meu Pai, que não se abala, não chacoalha não, ele não é afetado, os ventos vêm, mas o servo de Deus prossegue, a serva de Deus prossegue, os ventos vêm, meu Pai, mas nós permanecemos, não porque temos forças próprias da carne, mas porque a Tua graça nos basta, aleluia, a Tua graça, aleluia, nos dará força, meu Pai, a Tua graça nos dá força até de conter, meu Pai, o espinho na nossa carne, e por isso Te damos graças, meu Pai, Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas, meu Pai, se compadecer de nós nesta noite, para que haja em nós um sentimento, meu Pai, de um coração aquebrantado, em nome de Jesus, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos, nesta noite. A paz do Senhor aí para a irmã Itainara, seu esposo já está aqui ao meu lado. E quero dizer para os irmãos que não importa, irmãos. Escute bem o que eu estarei lhe dizendo hoje.
que não importa as tuas tribulações, creia que o Senhor vai dar o livramento, aleluia. Você precisa crer, eu preciso crer mais, nós precisamos crer mais que o Senhor nos dará o livramento, aleluia. Porque, irmãos, um tempo que há de provação na nossa vida, também existe um tempo também de estas coisas acabarem na nossa vida, porque o Senhor determina um tempo, escute, um tempo, meu amado irmão, e alguns de vós que estão aqui me ouvindo, alguns de vocês esperaram tantos anos, não é, irmã Helenita? Esperaram tantos anos, mas a bênção chegou, a bênção se fez, aleluia, presente na sua vida, porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender uma coisa de uma vez por todas. Que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. A vontade dele supera a nossa. Quando nós deleitamos, irmãos, nele, quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a confiança nele, aquelas dúvidas, as dores, quando nós depositamos nele todas essas coisas, o peso sai de você, meu amado. Antes de passar a palavra para o diácono Marcos, eu quero lhe dar um exemplo. A prova de que o peso que sai, irmão, o peso que sai das tuas costas, esta culpa que às vezes te persegue há tantos anos, isto sai da tua vida quando você entrega. Sabe por quê? Porque o peso, sabe o que aconteceu? O peso, meu amado irmão, o peso foi transferido, meu amado irmão, o peso foi transferido para a honra e glória do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O peso quando é transferido, aleluia. O peso quando muda de localidade, as coisas ficam mais leves. Hoje, coloca nas mãos de Deus de uma vez por todas, mas entrega nas mãos e não pega de volta não. Não coloca e pega de volta não, meu amado. Coloca nas mãos dele, aleluia. Entrega nas mãos dele, aleluia. Coloca o teu caminho, a tua vida nas mãos dele. Deixa ele trabalhar, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. E hoje nós temos mais do Senhor para o seu coração. E te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, que nós e que você não vai ficar para trás. Você não vai ficar para trás, aleluia. Porque vai chegar um dia, aleluia, diz a sua palavra, que ele vai voltar para nos buscar. E aqueles que estiverem dormindo dele se levantarão, aleluia. E aqueles que estiverem vivos, aleluia. Nós não seremos primeiros do que aqueles que dormem, mas chegará um dia, aleluia, que tudo isso há de encerrar e nós estaremos com ele por toda eternidade. Amém, irmãos? Está aí o pastor Paulo Henrique Lima nos pedindo uma divulgação da conferência missionária dia 11 de outubro, sábado às 19 horas e no domingo às 10h30. Contamos com os amados. Amém, meu amado irmão. O Senhor nos dará graça para estarmos lá, se assim o Senhor nos permitir. Amém, irmãos? Vamos fazer mais uma oração neste momento. Uma oração, irmãos, pedindo a Deus que Ele venha fazer na nossa vida aquilo que Ele quer fazer. Por que pedir a Ele, irmãos? Por que pedir a Ele para Ele fazer em nós a vontade dEle? É porque nós damos permissão a Ele para trabalhar na nossa vida, para que a sua vontade venha ser feita, irmãos, na nossa vida, e para que nós venhamos, irmãos, viver em paz. Para que nós venhamos viver em paz, irmãos. Para que nós venhamos viver tranquilos na presença de Deus e aguardando a sua vinda. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Pai, porque, Senhor, Tu és benigno
e tardio em se irar, meu Pai. Tu és, meu Pai, o mesmo Deus que não muda, que se compadece daquele que tem um coração aquebrantado na tua presença. O que nós te pedimos hoje, meu Pai, é que a tua vontade, aleluia, a tua vontade, aleluia, a tua presença, meu Pai, seja marcada na nossa vida, para que quando, meu Pai, as coisas ficarem ruins, nós venhamos nos lembrar, meu Pai, que o Espírito Santo nos lembra, que o Espírito Santo nos ensina, meu Pai, que nos dias finais, meu Pai, nós precisamos estar mais firmes na tua graça e mais firmes na tua presença, em nome de Jesus. Diácono Marcos nos trazendo uma palavra. A paz do Senhor, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, feliz de estar aqui para participar aqui desse momento. Feliz de estar vivo, feliz de ter a oportunidade de alimentar, de ler a palavra. Feliz porque nós temos ainda Jesus. Nós temos o nosso Deus que é fiel conosco, Ele nunca falha. E essa noite eu estou aqui justamente para falar, o evangelista Milton estava falando aqui, né, de colocarmos, depositar nossa confiança em Deus, colocar nas mãos deles, né, na mão dele. E eu tenho para dizer para os irmãos que a paz que Ele dá, o mundo não pode te dar. Aleluia, é verdade. Você pode colocar na mão de quem você quiser nesse mundo, mas é só nas mãos dele, irmão, é que nós temos vitória. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos, né? E eu estava meditando essa semana justamente para falar aqui, irmãos, de escolhas, né? Sabe que a vida, Deus deu pra gente o livre-arbítrio, né? A capacidade de escolher. E justamente eu meditei nesse texto que Deus colocou no meu coração para falar dessa escolha, dos que escolhem a seguir a Cristo e dos que não, né, escolhem seguir outras coisas. Cumprimentando os irmãos que estão aí nos assistindo em toda parte, né, no Brasil, aqui, a Tainara, minha esposa, minha família. Um abraço apertado para todo mundo. E sem muita demora, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos em João, no Evangelho de João, capítulo 6. Quem quiser acompanhar comigo aí, né, na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. Amém? Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor, irmãos. É um texto muito grande, então eu vou pular um pouco para nós ganhar mais tempo, né? Então, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 em diante, né? Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esse comer, né? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus conhece, né? Antes de você falar alguma coisa, ele já sabe o que está no seu coração. Irmãos, ele conhece você desde do fio de cabelo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Não adianta pensar que você faz alguma coisa que por dentro ninguém está vendo, mas ele está vendo. Ele sabe, irmãos. É verdade. Versículo 7. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco, né? Então eu vou pular aqui no 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva
naquele lugar. Relva é grama, né? Grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos de seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, né, que sobraram, para que nada se perca. E recolheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então vou pular mais um pouco aqui. No dia seguinte, lá para o versículo 22, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós. Ele sabia que Jesus não tinha ido no barco, né? Mas e os discípulos também não estavam ali com o barco, né? Eles tinham ido sós no barco, e Jesus tinha ido para outro caminho. Contudo, outros barquinhos chegados a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Chegaram naquele lugar, né, que tinha multiplicado os pães. Agora eu vou pular aqui para o 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Né? Eu vou parar aqui um pouquinho que eu vou continuar nesse texto ainda. Jesus Cristo, né, ele estava ali perto do mar ali de Tiberíades, do mar da Galileia, né, que ele fala que é o de Tiberíades, e aquela multidão, como estava aproximando a Páscoa dos judeus, aquela multidão vinha para aquela região ali, e eles vendo os sinais que Jesus tinha feito com os enfermos, né, seguiram e encontraram Jesus ali, e Jesus vendo aquela multidão toda, que a Bíblia aqui fala que era quase 5.000 pessoas, perguntou: o que nós vamos dar de comer, né? Tiago falou, né, nós só temos só 5 pães e 3 peixinhos, e precisaria de 200, né, dinheiro para poder comprar comida para esse povo, porque era muito dinheiro, 200 moedas de prata. Então Jesus pegou, deu graças e multiplicou aqueles 5 pães e os 3 peixinhos. Eles saciaram, e depois do que sobrou, eles juntaram 12 cestos ainda da sobra dos pães de cevada, né? Ok, né? Todo mundo comeu, estava feliz. Aí Jesus pegou e foi para o outro lado, e os apóstolos também, os discípulos, né, entraram no barco também e foram para o outro lado. E quando eles chegaram naquele local ali onde tinha multiplicado os pães, e viram que Jesus não estava ali com os apóstolos, o que eles fizeram, né? Como veio chegando os barcos, eles entraram nos barcos, atravessaram também para o outro lado, e encontraram ele do outro lado. Aí Jesus pega e fala isso aqui, ó, no versículo 26. Eles falam, né? E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Né? Falando: nossa, quando é que você chegou aqui, né? Tipo, se nós estávamos te procurando, né? Aí Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vestes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Irmãos, que palavra, essa palavra é forte, é uma, sabe, Jesus deu uma dura ali naquele povo, que eles atravessaram o mar, irmãos, porque Jesus tinha dado comida para eles, sabe? E isso tem acontecido muito hoje em dia no meio cristão, que a gente vê, a gente escuta falar, a gente vê com os próprios olhos que muitas pessoas ainda seguem Jesus por bem material. Não pelo que ele é, mas pelas, como digo, pelas coisas que eles conseguem com isso. Sabe, o que eu falo, irmãos, cuidado, porque Jesus conhece o nosso coração. Não venha seguir Jesus querendo
ganhar coisas materiais em cima disso não, viu? Glória não vem a não. Deus. Venha seguir Jesus, irmãos, porque Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade, a nossa vida, o nosso pão da vida, como Ele aqui vai dizer. Venha seguir porque Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós, pelo amor que Ele tem por nós. Irmãos, esse povo seguiu, aquela multidão de quase 5.000 pessoas seguiu Jesus para poder comer mais. Sabe? E muitas pessoas seguem Jesus por interesse. Interesse, benefício próprio. Em benefício próprio, evangelista. Isso tem acontecido muito. Interesse. Sabe, irmãos? Coisas que vão beneficiar eles em alguma parte. Posições ou dinheiro. Algumas coisas que eles podem conseguir. E Jesus dá uma dura, sabe? Porque seguir Jesus, irmãos, não é pelas coisas materiais. Porque isso aqui tudo vai passar. Mais adiante ele vai falar que esse pão, o maná que o povo comeu lá no deserto, aquele pão ali perecia, ele acabava. Mas ele é o pão da vida, é o pão eterno. Ele vai falar mais isso adiante. É por isso que a gente tem que seguir ele. Por esse motivo. Então aí vou seguir aqui. Trabalhar e não pela comida que perece. Olha, isso aqui é uma lição que ele dá para nós, ó. Presta atenção, ó. Versículo 27. Versículo 27. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Glórias a Deus. A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Sabe, irmão? Ele está falando aqui para você, sabe, não trabalhar só pelas coisas materiais, só pelo pão, né? Trabalhar não pela comida que perece, ou seja, não trabalhar pelas coisas desse mundo somente, né, que vai tudo se acabar, né, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que você tem que se preocupar com a sua eternidade também. Glórias a Deus. Não é só com as coisas desse mundo. É verdade. A gente não pode só preocupar com as coisas desse mundo, irmãos. Nós temos nosso dia a dia, nós temos nosso trabalho. Nós temos que manter a nossa família, a nossa casa. Deus sabe disso. Glórias a Jesus. Sabe, tem que sustentar nós mesmos, né? Mas não é só isso. A gente também tem que trabalhar, a gente tem que fazer o esforço, o mesmo esforço que a gente faz para trabalhar, o mesmo esforço também para buscar Jesus, para preocupar com onde é que nós vamos estar na eternidade. Glórias a Deus. Porque isso tudo aqui vai passar. Agora veja o que ele fala mais aqui. Vamos pular mais aqui adiante. 28, né? Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles perguntando, né? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Glórias, né? Jesus falando dele mesmo, né? Que a obra de Deus, para você fazer a vontade de Deus, é você crer em Jesus, crer nele. O pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aí vamos seguir mais aqui. Aí eles falaram, olha para você ver a cegueira que estava aquele povo. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e o criamos em ti? O que operas tu? Eles tinham acabado de comer um banquete, sabe? Uma coisa sobrenatural. Eles tinham acabado de ver, antes disso, ver Jesus curar os enfermos, como diz aqui no começo desse capítulo, capítulo 6. Comeram aquele banquete, sobrou. E agora eles vão e perguntam, o que operas tu? Né? Quem crê? Com que cegueira espiritual? Sabe que, às vezes, a gente se encontra assim, irmãos. Às vezes Deus faz coisas maravilhosas na vida da gente, a gente não vê. Bem ao nosso lado a gente não vê. E a gente fica querendo mais, sabe? Deus já fez um milagre na vida da gente. E muitas vezes você fica querendo mais de Deus, querendo que Ele faz mais, provando Ele. Aí vamos seguir aqui adiante, né? Eles perguntaram de Jesus. Aí eles falaram, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer o pão do céu. Sim, é verdade. Jesus falou assim, diz-lhe, pois Jesus, na verdade, não diga. Falou assim, isso é verdade. Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Glórias a Deus. Sabe, irmãos, que aquele maná caiu ali,
né? Não foi Moisés que deu aquele povo, foi o Deus dos céus. E o comeu o pão do céu, né? Porém, disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Tipo assim, ele está dizendo aqui que não é Moisés que faz essas coisas, mas sim é o Pai, é a vontade do Pai. Glória a né? Deus. Depois ele complementa, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Sabe, ele está falando de uma coisa mais espiritual, assim, uma coisa eterna. Ele está falando dele mesmo. Não é um maná que se acabava num dia, né, o evangelista? É verdade. Que ele só durava um dia. E no outro dia cai outro fresco. Não, esse aqui é o que dá a vida ao mundo. Sabe, é Jesus falando dele mesmo. E disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí ele responde. Né? Tipo assim, ele fala, o povo queria sempre ter a comida, né? Isso é comida. Sabe, ele estava visualizando as coisas materiais desse mundo. Cadê o relógio? Me mantenha aí. Ah, tá. Sabe, eles com as coisas focadas nas coisas materiais, falando assim, me dá desse pão, né? Porque aí não vou ter comida de graça todo dia. Comida de graça. Aí Jesus pega e dá outra dura aqui, ó. Escuta aqui. 35. Versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Sabe, irmãos? E aquele povo, Jesus vê no coração deles, sabe? E ele fala, vocês, mas já a voz diz que tu me viste e contudo não credes, sabe? Eles vendo aquelas maravilhas ali, já não creram. Imagina se vocês vão crer isso aqui que Jesus está falando, né? Sabe? Irmão, a palavra de Deus, às vezes, a gente tem que crer nela. Tem gente que fala, evangelista, que se eu creio em algumas coisas da Bíblia, e eu creio em algumas coisas, em outras eu não creio. Ou você crê na Bíblia inteira, ou você não crê nela, irmão. Ou você crê que Jesus é o pão da vida, ou então você não crê na Bíblia. Não tem como a gente crer na palavra de Deus só pela metade. Ou você crê ou você não crê, irmãos. Né? Porque Jesus, ele quer que você creia 100% nele. Glória a Deus. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, aquele que busca Jesus, irmãos, que busca Jesus, Jesus nunca lança ele fora. Nunca. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa, sabe, irmãos? Porque a gente buscando a Jesus, aqui é isso aqui, é por isso que a gente segue Jesus. A gente não segue Jesus pelas coisas materiais. A gente segue Jesus porque a gente morre com Ele e ressuscita com Ele. A gente morre para o pecado e ressuscita com Ele. Glória certo? a Deus. E quando a gente parte desse mundo, naquele dia, no último, aqui fala no último dia, ele vai nos ressuscitar para a vida eterna. Né? Por quanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Né? Aí ele falou isso aqui tudo. E Jesus, conhecendo o coração daquele povo, olha para você ver aqui no versículo 60, que eu vou pular aqui porque o tempo está passando, tem muita coisa para acontecer. Versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Muito forte, né? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto. Sabe, os próprios discípulos murmuravam disso, ouvindo isso, né? Disse-lhe, isto os escandaliza-vos? Sabe, irmãos? Muitas vezes a gente recebe, sabe? Porque eu sou pai hoje, o evangelista aqui também é, e muitos que assistem aqui é pai, sabe o que eu vou falar. Muitas vezes a gente faz as coisas para Deus sempre
achando que vai ter o sim de Deus. É verdade. Sabe, irmãos, não é tudo que seu filho te pede que você vai poder falar sim, né? Então, aqui, ele deu essa dura nesse povo aqui, nessa multidão, porque ele precisava realmente confrontar esse povo. Ele conhecia o coração desse povo e precisava confrontar ele para ele poder ensinar, irmãos. Porque muitas vezes, evangelista, a gente recebe uma dura de Deus, sabe, da palavra, ou seja, na igreja, o pastor às vezes dá uma correção na pessoa, dentro da palavra, né, que a pessoa está indo no caminho errado, o pastor chama e dá uma correção na palavra, e muitas dessas pessoas não aceitam e saem da presença de Deus. Não, mas é muito duro isso, eu não posso, e muitos saem. Mas eu falo para vocês, irmãos, que se isso acontecer é porque Deus te ama de verdade, porque Deus corrige quem é que Ele ama. Não é isso que fala a palavra? Sim. Ou é Deus corrige aquele a quem Ele não ama? Ele corrige. Se o seu pastor te corrige é porque Ele te ama, é porque Glória Deus te ama. Imagina, a maioria do mundo, o problema do mundo de hoje em dia é porque ninguém é corrigido, todo mundo faz o que quer, né? Mas se você tiver uma correção, irmão, dentro da palavra, uma correção de Deus na sua vida, é porque Deus te ama. Glórias a Deus. Aí, vou pular aqui para encerrar. Versículo 66. Olha para você ver o que disse aqui, ó. Desde então, muitos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Meu Deus, eles abandonaram. Né, aquela multidão ali. Aí sobrou só os 12, aqui aos 67. Então disse Jesus aos 12. Só ficou os 12 ali. Vós também retratai-vos? Tipo assim, vocês também não querem ir com eles? Que palavra, irmãos. Glória. Aí, sabe, porque aquele que segue a Jesus por interesse, irmãos, ele não vai até o fim. Não vai. E Jesus não negocia a palavra dele, ele continuou firme ali até com os próprios discípulos que estavam ali com ele. Ele não negociou o evangelho, mas ele não. Ele pregou aquela pregação, eu sou o pão da vida, né? E ele ficou firme ali, ele não mudou a palavra para agradar os discípulos, para ficar com ele, não. E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz isso, ele prega a palavra. Não é para agradar você, ele prega a palavra de Deus, para te ajudar você. Amém. Né? Aí vem Pedro e fala aqui, ó. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos se tu tens a palavra da vida eterna? Eu vou finalizar aqui. Para onde nós iremos? Iremos nós para uma ilha? Iremos nós para uma escola, para uma filosofia, para um bar? Iremos nós para as drogas, para o álcool? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos, irmãos? Então, ele responde: nós temos crido e conhecido, tu és o Cristo, Filho de Deus. Irmãos, creia somente. Creia, irmãos. Faça a escolha certa. Não vá com a multidão, não. Não vá, não. Eu passo a palavra para o evangelista. Glória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E vamos ficar com Jesus firmes, fiéis, não por interesse, mas fiel ao que Ele é. Amém? Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor aos nossos corações, não é, irmãos? A palavra de Deus, irmãos, ela fala, vai dizer o escritor aos Hebreus, irmãos, que a palavra de Deus é viva. Quem pode colocar aí para mim escrever? É viva e eficaz. Amém, irmãos? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, porque penetra, né, irmãos? A palavra de Deus penetra, não é, irmãos? Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, em juntas e medulas, fazendo divisão da alma e do espírito, e é apta, aleluia. Ela é capaz, ela é apta, aleluias. Irmãos, eu sinto a presença de Deus na sua palavra, aleluia. Ela é apta, ela é capaz para discernir as intenções do coração. Assim diz a sua palavra, irmãos. A palavra que o diácono leu aqui, irmãos, é uma palavra linda e que nos chama a atenção. E o que nós vemos até hoje, né, irmãos? Que muitos estão seguindo a Deus, seguindo a Cristo,
porque querem alguma coisa sempre, quase que sempre, coisas terrenas. Você escutou aí o que eu disse? Quase sempre, vou dizer outra vez, aqueles que estão seguindo a Jesus até hoje, foi o que o diácono disse aqui, muitos que seguem ele hoje estão seguindo ele por coisas materiais. O versículo, irmãos, chave do texto que ele leu para mim, é o versículo, irmãos, 26 e 27. Vocês me acompanham não por causa dos milagres, mas por causa da comida que eu faço, da comida que aparece, do que eu gero. Vocês não seguem, ele está falando para aqueles, eu não estou falando para os irmãos, mas muitos por aqui, irmãos, nesta região ao redor do mundo, estão buscando a Deus por coisas materiais. Versículo 27, ele leu: trabalhai não pela comida que perece. Não trabalhemos, irmãos, não venhamos trabalhar para coisas vãs, irmãos. Mas coisas, irmãos, que aumente o que, irmãos? Aumente, aleluia, a nossa fé em Deus, que vai gerar em nós, mais fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu quero trazer um texto, irmãos, da palavra de Deus também, que quase que faz também apoio no texto que foi lido aqui do Evangelho de João. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção no que estaremos falando aqui em poucos minutos. O tempo é contra mim, mas eu não sei se o pastor Paulo Henrique está aí, meu amado irmão. Dê uma saudação para nós aí, se Deus permitir, domingo estarei lá com os irmãos. Amém, irmãos? Os irmãos que quiserem me acompanhar lá na cidade de Lowell, lá, eu estarei lá no domingo, se assim o Senhor me permitir. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra de Deus também nesta noite, que é continuidade. Amém, irmãos? É continuidade, preste atenção o que eu vou lhe dizer. Devemos sempre estarmos preparados. Escute, preparados não é se preparar, não. É estarmos preparados para encontrarmos com Ele. Aleluia. Estarmos sempre prontos e preparados para nos encontrar com Ele. Aleluia. Vamos ler, irmãos, com muita rapidez, mas com atenção. É ler com rapidez, mas com atenção. Segunda carta do homem de Deus a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 10. Os irmãos escutem com atenção o que eu estarei lendo e estarei falando um pouco sobre o texto da palavra que nos revela, irmãos, o que? Nos revela um servo de Deus que está pronto a qualquer momento para se encontrar com Deus. Aleluia. Pastor Paulo está dirigindo, amém, irmão? Apenas escute então a palavra de Deus nos nossos corações nesta noite, porque parte primeiro daqui. Se você acha que a palavra pregada parte aí primeiro e chega aí primeiro, não. Ela parte primeiro aqui, ela trabalha primeiro aqui, ela rompe, irmãos, as coisas primeiro aqui, para depois chegar no teu coração. O servo de Deus que está sempre a todo instante preparado e se coloca sempre em condição de se encontrar com o seu Deus a qualquer momento. Vamos ao texto da palavra, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Escute, meu amado irmão, a palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, os meus ensinamentos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri
Porque o servo de Deus sofre, não é, irmãos? O servo de Deus passa por tribulação, mas Deus nos vê do outro lado, aleluia. Nós passamos por perseguições e tribulações. Perseguição é porque tem algo te perseguindo, tem algo atrás de ti. Os laços do maligno tentam contra a nossa vida, mas quando nós estamos com a nossa fé em Deus, alojados em Cristo, no firme fundamento que é Cristo no nosso coração, através do Espírito Santo, nada pode nos parar. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas perseguições sofri, e o Senhor, me acompanha aí, diácono. Amém. Versículo de número 11. E o Senhor de todas me livrou. O Senhor nos livra, aleluia. Nós podemos até estar passando, meus amados irmãos, por momentos ruins no trabalho, ou às vezes em outras áreas da nossa vida. Nós podemos às vezes até tropeçar, mas o Senhor nos livra. O Senhor nos livra, amém, meu amado irmãos, porque nós estamos nele. É verdade, Jesus. Agora vamos ver, irmãos, a continuidade do que diz o versículo 12. E também todos, aqui, irmãos, está o que muita gente não quer ouvir. Lê para nós, diácono Marcos, versículo 12, por favor. E também todos que piamente querem viver em Cristo. Todos ou alguns que diz aí? Todos. Todos. É alguns que está escrito, é todos que está escrito aí. Todos. Todos. Os que piamente querem viver em Cristo Jesus padeceram perseguições. Olha aí. E também todos os que com cuidado, aleluia, todos com aqueles que com atenção, que querem viver para Cristo Jesus, padecerão perseguições, passarão por perseguições, sofrerão perseguições. Quem foi que te disse? Quem foi que está falando por aí que o servo de Deus não sofre? Sofre, mas Deus dá o livramento. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui ele fala que o Senhor me livrou de todas elas. Você sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Eu vou lhe dizer o que está acontecendo aqui, preste bem atenção, para que nós venhamos, irmãos, nos lembrar, quando a situação ficar ruim para o nosso lado, ou quando, irmãos, às vezes, uma outra religião bater na nossa porta, ou que nós venhamos ser testados no conhecimento, nós sabemos, irmãos, responder à altura. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que o servo de Deus está preso pela última vez e padecer pelo nome de Jesus. Ele está preso, e nós vamos ler aqui que ele está preso, mas ele está pronto, ele está confiante. As coisas agora, o seu ministério está chegando ao fim e ele está pronto para se encontrar com Deus. Ele está pronto para o grande dia a qual ele trabalhou toda a sua vida para receber uma grande coroa, ou melhor dizendo, a melhor coroa a qual ele podia alcançar. Vamos ler, irmãos, o versículo 6 agora do capítulo seguinte, o que está acontecendo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Eu já estou preso e já estão querendo usar o meu corpo até como sacrifício. E o tempo da minha partida, está próximo, está chegando o fim da minha vida. Ele vai dizer: combati o bom combate, aleluia. Eu já combati, eu já lutei, eu estou pronto, eu já servi. Que nós possamos dizer o mesmo, que nós estamos combatendo, que nós estamos na carreira, ou melhor dizendo, estamos presentes na carreira que nos foi prometida. Estamos nesta correria, nesta carreira, mas o Senhor há de nos dar, irmãos, naquele dia, a coroa e um novo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aonde está a tua fé hoje? Aí você diz assim: mas meu irmão, somos todos que estamos ouvindo esta live, somos todos cristãos. Eu não estou falando disso, irmãos.
Eu sei que todos que estão me ouvindo são servos de Deus e creem em Deus. Eu sei disso. Eu quero saber como. Não é se você tem fé. Você tem fé. Eu estou perguntando como está a sua fé. Não é se você tem fé. Você tem fé, mas eu lhe pergunto como está a sua fé nesta noite. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz, aleluia, me dará naquele dia. Ele sabia que tudo mesmo naquele momento ali, aos que tramavam contra ele, os que buscavam matá-lo, nada poderia tirar a sua satisfação. Meu amado irmão, não deixe nada tirar a satisfação de você estar em Cristo. Não deixe nada, as acusações do maligno, as infelicidades das pessoas contigo, as acusações contra ti, o que disseram no passado, aquilo que falaram contigo há anos atrás. Não deixe nada roubar o foco, meu amado. Não deixe nada tirar a tua visão desta coroa. Da coroa, se as coisas estão ruins, se as coisas vão de mal a pior, o apóstolo diz para você: a minha coroa está reservada para mim. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Irmãos, o homem de Deus aqui, ele está passando um momento terrivelmente difícil na sua vida, mas ele não se deixa, irmãos, ser dominado. Ele não se deixa ser dominado pela circunstância que está acontecendo com ele, porque os que estavam com ele, irmãos, a maioria deixou ele de lado. Mas não deixou ele de lado por causa do ensinamento, não. Deixaram Cristo de lado. Porque aquele que está cheio de Cristo fala. Aquele que está cheio de Jesus fala. Aleluia. Aquele que está cheio do Espírito Santo fala do Pai, fala do Filho, aleluia. Fala do Espírito Santo, mas os que estavam com ele abandonaram ele. E às vezes, irmãos, nós somos abandonados, não é, irmãos? Amém. Às vezes nós somos abandonados, não é verdade, irmãos? Vou dizer outra vez, nós somos às vezes abandonados, porque os que estavam com ele abandonaram a carreira do Evangelho. Versículo 16, lê para nós, diácono, para nós darmos já início ao fim desta live, lê para nós versículo do capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Alguns ou todos? Todos. Ele diz: todos me desampararam. Na minha defesa, quando eu estava sendo julgado, ninguém estava comigo. Mas nós vamos ver agora quem estava com ele a todo instante, aleluia. Quem estava com ele, quem está contigo, quem está com você quando todos te desertam. Irmãos. Muitos nos desertam, muitos vão embora. Mas aqui o texto revela quem estava com ele. Versículo 17, lê para nós, irmão. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. O Senhor estava assistindo e deu forças para ele. Continue, amado. Para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Olha o que o texto fala, aleluia. Todo mundo, Demas e Alexandre, tinham abandonado ele. E outros mais abandonaram o evangelho. Interessante, né, irmãos? Ouviram a palavra por causa dele. Foram a Jesus e acharam a Jesus por causa da tua pregação. Às vezes da pregação de alguém que você conhece, mas acabam a um certo momento,
irmãos, abandonam o evangelho, mas ele não foi abandonado porque Deus estava ali, o Senhor estava ali assistindo o seu julgamento, o Senhor está assistindo o julgamento da tua vida, mesmo que o julgamento ainda não chegou. O julgamento nem chegou, mas o Senhor já está de antemão. Ele já está de antemão, aleluia, já está assistindo o teu julgamento, aleluia, já está assistindo aquilo que ainda vão levantar contra ti, mas olha o que diz, e fiquei livre da boca do leão, eu fiquei livre dos problemas, das acusações, eu estou preso, mas o Senhor me livra de todas as coisas, aleluia, porque o Senhor está conosco, irmãos. Então eu lhe pergunto outra vez, como está a tua fé hoje? Nós temos fé, mas como ela está hoje? E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, aleluia. A quem seja glória para todos sempre, aleluia, diz a sua palavra. A sua mente estava, irmãos, lapidada. Ele tinha, irmãos, algo na sua visão que ele não via mais nada. Ele só via a Cristo, só falava de Cristo, só pensava em Cristo, só pensava na sua eterna salvação. A sua visão não era roubada, a sua visão não olhava para outro canto, a sua visão, meu amado irmão, não pode olhar para os lados nem para trás. A sua visão da sua vida espiritual deve se lembrar, meu amado irmão, que naquele dia nos será dado uma grande coroa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque está guardado, aleluia, está guardado no reino celestial. Eu quero te dizer nesta noite, amado irmão, que não importa quantas pessoas você tem evangelizado, o Senhor sabe o que há de acontecer com elas. Você já fez o teu plantio, agora espera para colher. A Bíblia diz que Paulo plantou e Apolo regou. Não é assim que o texto diz, irmãos? Que Paulo plantou, mas Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? A Bíblia diz que o crescimento quem deu foi Deus, aleluia. Então não se preocupe, meu amado irmão, com aqueles que você tem trabalhado e orado. O Senhor há de dar, irmãos, o crescimento. Mas se aqueles que estão contigo também, por acaso vierem abandonar, o Senhor permanece, aleluia. Diz os evangelhos, irmãos, quando nós falhamos, ele não falha. Quando nós mentimos, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas leia o próximo versículo. O próximo versículo diz assim, ó. E se estivermos com ele, ele estará conosco. Mas se nós o abandonarmos, ele nos abandonará. Está escrito, irmãos. Ou aquele que abandona Cristo tem salvação? Não, irmãos. A Bíblia diz o contrário. Para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação. Aquele que está em Cristo. Não é aquele que não está. Pois aquele que está, nova criatura é, irmãos. E as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Assim diz o apóstolo, irmãos, nos seus ensinamentos, que a compatibilidade com a luz, com as trevas, não existe compatibilidade, porque o velho homem foi crucificado com Cristo. Paz do Senhor para o teu coração nesta noite, e que você guarde esta palavra no teu coração. E estaremos, irmãos, de volta na próxima quinta-feira e sábado, o culto no lar. Creio que será na casa do pastor, se não me falha a minha memória. E o anúncio que o pastor Paulo Henrique nos fez, de estarmos com ele
no dia 11 de outubro, se não me falha a minha memória, dia 11 de outubro, que é um sábado, viu, irmãos? Sábado às 19 horas, dia 11 de outubro, eu terei o endereço, irmãos quiserem ir lá fazer uma visita ao pastor Paulo, nesta ida lá em Lousa, irmãos podem ir, nós saímos daqui, irmãos, todos juntos, e também domingo às 10h30 da manhã, amém? Então, irmãos, está aqui os avisos e que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, irmãos, e nos dando mais da sua graça, porque o que nós precisamos, irmãos, não é nos convertermos outra vez. Eu ouço muito falar isso. A pessoa fulano parece se converter. Não, irmãos. Não é se converter outra vez, não. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, em Hebreus 6, que aquele que torna a se converter de novo, torna a colocar Cristo na cruz outra vez. E expondo Jesus à vergonha. Então não é que nós precisamos, ou ninguém precisa se converter de novo, não, irmãos. Nós precisamos arrepender, irmãos, e pedirmos perdão a Deus para que o Senhor venha se compadecer das nossas falhas. Porque só o Senhor, irmãos, só o seu sangue, aleluia, o sangue de Cristo, só o sangue de Jesus nos purifica de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados. Assim diz a sua palavra. Eu agradeço aos irmãos por mais uma vez nos darem essa oportunidade, ao pastor Juscelino, e dizer para os irmãos que nós cremos, irmãos, que já na primeira semana de outubro nós estaremos, pela graça de Deus, voltando a reunir lá no templo. Isso são boas notícias, né, irmãos? Primeira semana de outubro, assim nos foi falado que estaremos reunindo outra vez, para que o nome do Senhor venha ser também glorificado também ali naquele lugar. Agradecer mais uma vez ao pastor por nos dar esta oportunidade. Amém, irmãos? Vamos estar orando e agradecendo a Deus pelas suas benignas misericórdias. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Porque, Senhor, a tua misericórdia nos encontrou, Pai. A tua palavra diz que não foi nós que te achamos, não, mas foi tu, meu Pai, que nos escolheu primeiro. Tu que nos escolheu primeiro, meu Pai, para gerar em nós, meu Pai, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, as mesmas boas obras, meu Pai, daquele que agora é uma nova criatura. Abençoa, meu Pai, os irmãos que estão aqui, aqueles que irão ouvir, meu Pai, esta mensagem, este vídeo, que a honra e glória seja, meu Pai, somente para ti, e dizer, meu Pai, para nós aquilo que o homem falou, o homem de Deus nos disse, meu Pai. Aqui João disse que é necessário, assim disse o teu servo, meu Pai, que é necessário que nós venhamos diminuir para que tu cresça, que tu venhas crescer, meu Pai, que a atenção não venha ser para nós, que a atenção, meu Pai, não venha ser para o homem, que a atenção não venha ser, meu Pai, para os pregadores, mas para ti. Toda honra e glória, meu Pai, tudo, meu Pai, seja somente para ti, meu Pai. Nós te agradecemos, Pai, nos dá, meu Pai, descanso e traz paz, meu Pai, paz para os corações contritos, os corações e a mente perturbada, meu Pai, traz, meu Pai, aqueles que estarão ouvindo, meu Pai, que tu possas falar aos corações, aleluia, que tu possas falar à mente, meu Pai, trazer paz e refrigério em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, estaremos de volta na próxima. Olha aí, a pastora já fez aí uma correção. Primeira semana de outubro, para ser mais preciso, 3 de outubro. 3 de outubro, se o Senhor nos permitir, estaremos ali, irmãos, dando glórias a Deus, bem alto, né, irmãos? Porque nós cremos e somos pentecostais. Eu agradeço aos irmãos e paz e graça para o teu coração, para a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém.